Pessoal, estamos aqui de volta para a gente falar sobre a segunda questão do capítulo 5, que vai falar sobre valor de empresa, tá? Da ANPAD 2007. Então, vamos ler junto aqui. Uma empresa com LAGI ou LAGIR, né, projetado de 100 milhões por ano, tem o crescimento nulo e é tributada em uma alíquota de 40% sobre o LAGI. Então, ótimo. A partir daí, o custo de capital de terceiros dessa empresa é de 10% ao ano e o custo de capital próprio dessa empresa é de 30% ao ano. E o custo médio ponderado de capital dessa empresa é de 20% ao ano. Com essas informações, assinale a alternativa que representa o valor da empresa. O que a gente precisa fazer? Vamos montar e transcrever esse problema para o nosso raciocínio. Então, a empresa com LAGI projetado de 100 milhões por ano, né, e tem crescimento nulo. O que acontece? Então, ele quer saber o valor. A gente sabe que o valor, né, o valor de uma empresa é dado pelo quê? Pelos fluxos de caixa que ela tem, dividido por uma taxa K. Por quê? Porque ela tem um crescimento nulo. Tá legal? Se ela tem um crescimento nulo, ela faz o quê? É uma perpetuidade do quê? De fluxozinhos de caixa constantes trazidos aonde? A uma taxa K, e isso vai dar o quê? O valor presente. O valor presente dessa empresa, que é esse valor nessa equação que nós estamos mostrando aqui. Tudo bem? Então agora a gente pode fazer o quê? A transcrição do problema. A transcrição do problema fala que o seguinte, que o LAGI é de 100 milhões, tudo bem? Então aqui, ó, vamos colocar o LAGI de 100 milhões, o imposto de renda, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar entre parênteses aqui, ó, né? Vamos colocar assim, dessa forma. O imposto de renda com uma alíquota de 40% sobre quem? Sobre o LAGI. Tá legal? Então aqui, ó, se eu coloco aqui uma alíquota de 40% sobre o LAGI, certo? Dá quanto isso? Dá menos 40 aqui. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Está tendo esse R, né? Lucro antes de juros e impostos. E o que está significando isso? Está significando o seguinte, que eu precisaria entender o que? A taxa ainda de juros. Tá? Só que o problema não tem como me dar o que? A taxa de juros, porque aí ele dá o custo de capital de terceiros, ótimo. Entendeu? Mas ele dá 10%. Fala, ótimo, qual é o tamanho do capital de terceiro? E aí assim, aí ele fala o custo capital próprio da empresa é de 30%. E aí assim, o custo médio ponderado de capital. Então ele dá uma série de 3 custos aqui, né? O custo de capital de terceiros, o capital próprio da empresa e o custo médio ponderado de capital. Dá para tentar inferir o quanto que é esse custo? Dá. Entendeu? Quando a proporção PPL, a gente pode tentar ver o quanto que é essa proporção. Só que a gente não consegue porque a gente não tem o tamanho do que? Do ativo. Tá legal? Então, nessa situação, a gente não conseguiria fazer o seguinte, porque aqui, ó, né, se eu tenho que aqui, ó, o KI é de quantos por cento? Aqui é de capital de terceiros é de 10% e o de capital próprio é de 30%. KI é igual a de 10% e o KE é igual a de 30%. E aí eu tenho o quê? Que o custo, o WACC, que é a mistura do KI com KE, ele vai estar onde aqui? Em 20%. Tá bom. Se isso aqui, a gente tem essa situação, a gente poderia até inferir o quanto que é a proporção de P e PL. Tá? Quanto que seria essa proporção?
Fazendo uma matemática, porque a gente sabe que P mais PL é igual a 1 e PPL aqui nessa situação está dando, não P sobre PL, mas está dando o que? 0,20, ou seja, né, 0,1 de P mais 0,3 de PL é igual a 0,2. Eu tenho duas equações a duas incógnitas, tudo bem? Só que esse caminho aqui não dá para a gente saber o quanto que é o tamanho, esse tamanhozão aqui do ativo, para a gente saber o tamanho do que? Desses juros que nós estamos falando. Tá legal? Então, de forma que nós vamos ter que assumir o que? Nós vamos ter que assumir que isso aqui, o lucro, a gente já vai direto para o lucro líquido, certo? Vai ser igual a quanto? 100 menos 40, que vai dar o que? O lucro líquido de 60. Tudo bem? Se eu tenho esse lucro líquido de 60, esses fluxozinhos de caixa são 60, há uma taxa. Que taxa que eu trago isso aqui? Eu trago uma taxa de 10. Trago uma taxa de 20? Não, eu trago uma taxa de 10, uma taxa de 30? Não, eu trago uma taxa de 20%. Então, esse K aqui é o WACC, que é de 20%. Então, vamos só substituir esses valores na equação, ou seja, que é igual ao que? Fluxo de caixa 60 dividido por, né, o 60 aqui dividido por 20%. 60 dividido por 100 vai dar o que? Né, vai dar 60 dividido por 0,2, vai dar o que? 300. Tudo bem? Então, o valor da empresa é de 300 milhões. Eu sei que ficou um pouquinho atrapalhado, mas quem consegue acompanhar a explicação fica menos enrolado aqui, tá, pessoal? Então vamos lá aqui, ó. Alternativa de 300. Um abraço e até a próximo exercício.